Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Um final de semana de rodadas, né, dos campeonatos estaduais. Estamos caminhando aí para o final dos estaduais, né, já caminhando aí para a fase final, para muito mata-mata, muita emoção nessa reta final, mas ainda tem alguns clubes brigando por classificação. No caso aí tem o Palmeiras, mas a gente já chega lá para conversar. Antes, se inscreve no canal, dá essa força, deixa seu comentário. Meu nome é Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo ao Na Rede com Todaro, a página que sempre traz análise dos principais clubes da Série A do futebol brasileiro. Bom, vamos começar então logo a análise dos jogos, né, que começaram no sábado com um confronto entre Barcelona de Ilhéus e Bahia. Confronto esse, né, que o Bahia venceu por 1-0 o gol do William José, né, com os reservas. O Bahia não estava com os titulares em campo, e foi muito bem. Os reservas conseguiram segurar o rojão, jogarem muito bem e conseguindo sair com essa boa vitória lá de Ilhéus. Né, vitória que garantiu o Bahia, no caso, para a semifinal do Campeonato Baiano. Também no sábado tivemos a partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético Mineiro e Tombense, aonde o Atlético conseguiu a vitória por 2-0, 2 gols do Hulk, né, um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo e outro gol de falta alguns minutinhos depois, 7 minutos depois, mais precisamente. Belos gols, bons gols, no talento, né, do craque do Atlético nessa temporada, que vai subindo aí de momento decisivo e indecisivo, o Hulk com a camisa do Galão. Bom jogo, uma boa vantagem, né, para jogar na volta. Lembrando que o Campeonato Mineiro não tem mais a vantagem do empate. Eu tinha falado isso no último vídeo, né, que tinha essa vantagem, não tem mais. Então o Galo consegue fazer esse 2-0, vai jogar tranquilo, provavelmente na volta, né. Nesse meio de semana tem Copa do Brasil, então vai dar aquela desgastada, mas no final de semana vai ter um confronto um pouco mais tranquilo com a Tombense, aí mando de campo da Tombense. O Inter também encerrou sua participação na fase de grupos do Campeonato Gaúcho com uma boa vitória em cima do Monson, e aí, obviamente, também garantindo a melhor campanha geral do Campeonato Gaúcho. Né? Bruno Henrique e Marcos Arthur fizeram os gols. Marcos Arthur, no caso, foi um gol contra, mas, cara, foi o principal objetivo do Colorado, né? De atingir a meta da melhor campanha geral na fase de grupos. O time conseguiu e vai jogar todos os mata-matas, pelo menos com o segundo jogo, ou o primeiro jogo no Beira-Rio, né? E foi muito bom, né? O Inter controlou, foi muito bem no jogo, controlou as ações, conseguiu dominar. É aquilo que eu tô falando, cara. O melhor futebol do país hoje está no Rio Grande do Sul. Os times do Sul começaram numa intensidade muito superior aos outros times dos outros estados, e eu acho que isso eles vão ser recompensados, pelo menos nesse começo de temporada, né? Vamos ver se vai manter até o final, mas no começo de temporada já é promissor esse início dos clubes gaúchos. Também no sábado tivemos a vitória, e aí também, obviamente, encerrando a participação do Juventude na fase de grupos, com 3-2 em cima do Pelotas. Um jogo maluco, né? O Juventude sai na frente com o N no primeiro tempo, toma 2 gols na reta final do Pelotas, né? O Yuri Bigode e o Léo Ferraz fazem os gols do Pelotas, virando o placar, e aí nos acréscimos, né, uma diferença de 5 minutos para cada, Batalha e Gabriel Tagliari fizeram os gols do Jaconeiro, que colocaram, né, o Juventude como a segunda melhor campanha geral do Campeonato Gaúcho. Né? O Grêmio fecha como a terceira, consegue classificar para a semifinal também, vai enfrentar a equipe do Juventude com um bom 1-0, né? Um 1-0 bem sim, democrático contra o Ipiranga, né, fora de casa. Mas foi um bom jogo, cara. Os reservas ali conseguiram manter também muito bem a pressão do Ipiranga e fizeram esse 1-0 com o gol do Monsalves no segundo tempo. Né? Não no finalzinho, mas foi no segundo tempo. E ainda o Grêmio jogou com a menos em boa parte do jogo, né? Vale ressaltar isso. Né? 1-0 o jogo ainda ficou prejudicado por isso, mas consegue fechar em alta essa fase de grupos. No Campeonato Pernambucano, na penúltima rodada, o Sport perdeu em casa para o Náutico, e esse resultado me surpreendeu, porque o Sport vinha muito bem nos jogos em casa, mas nos clássicos nessa temporada está indo muito mal, né? Perdeu para o Santa Cruz, perde agora para o Náutico também, com Samuel Otussania, fez o primeiro gol do jogo a favor do Timbu, Igor Pereira e o Gonçalo Paciência fez o 2-1 a favor do Sport. O Sport, como eu falei, começou muito bem, mas nos clássicos é onde está perdendo pontos importantes no Campeonato Pernambucano. No Campeonato Paulista também tivemos jogo no sábado, que foi a melhor campanha, né, que foi onde a melhor campanha da história para o Corinthians ficou na saudade. Né? O time acabou empatando com a Portuguesa no Pacaembu, nessa volta do time do Corinthians ao Pacaembu, rendendo mais de 1 milhão de renda para a Portuguesa. Mas, cara, foi um jogo bem, assim, normal, eu diria, porque
Era normal do Corinthians ir para cima mesmo com as reservas, era normal o Portuguesa tentar se segurar, mas eu acho que o empate em 2-2 surpreende, né? Esses 2 gols para a Portuguesa, 2 gols sofridos pelo Corinthians, dão um charme a mais para esse jogo. O Jajá fez o primeiro gol do jogo para a Portuguesa, o Matheus Bidu empatou, o Thales Magno virou, e aí o Maceió tratou de empatar no segundo tempo. Foi um jogo com reservas, né? O Corinthians está focado agora na fase preliminar da Libertadores, vai jogar com o titular nessa fase, no meio de semana, não foi com os titulares contra a Portuguesa, poupando para esse jogo, já está classificado para o Campeonato Paulista. Obviamente, essa melhor campanha geral é uma brincadeira nossa, né? Porque se o Corinthians fizesse 31 pontos, seria a melhor campanha geral na questão de pontos da história do Campeonato Paulista. Hoje já não atinge mais, né? Fica nos 29 pontos, então a melhor campanha continua com o Palmeiras. No Campeonato Carioca, né, o Botafogo empatou com o Boa Vista em 1-1. O Botafogo saiu perdendo, né, com o gol do Zé Vitor, e aí o Kaique Queiroz empatou no segundo tempo, né. O Fogão deixou para o último jogo, vai jogar no final de semana contra o Vasco, e aí tem a questão, né, meio de semana tem Recopa, na semana que vem tem Recopa de novo, e o time precisa desse título, eu acho, né, para dar uma tranquilidade, para dar uma moral para o time também nessa começo de temporada. Perdeu a Supercopa, tá mal no Campeonato Carioca, esse título da Recopa daria algo a mais para esse início de 2025. Também no sábado tivemos a boa vitória do Bragantino em cima do Noroeste por 2-1. Juninho Capixaba e Vinicinho fizeram os gols do Massa Bruta, e o Carlão descontou para o Norusca. Bom jogo para o Red Bull somar pontos no seu grupo embolado, que está, né, com o Santos, e Guarani e a própria Portuguesa também, mas também para o Bragantino sair dessa zona incômoda de ficar flertando contra a zona de abaixamento, né. Foi um jogo que o Bragantino ainda demonstrou muita dificuldade defensiva de segurar o resultado. O Noroeste não é o melhor time ofensivamente falando, e o time do Massa Bruta, do Bragantino, ainda encontra dificuldades para tentar pelo menos segurar o placar. Sai na frente, sofre empate, mas consegue fazer o segundo gol no segundo tempo. Quem não sofreu nada contra o Vasco foi o Flamengo no Campeonato Carioca, né, que venceu com os pés nas costas, com muita tranquilidade, com o gol do Bruno Henrique de pênalti no primeiro tempo, e o Everton fazendo um golaço no segundo tempo. Mas podia ter cabido muito mais gols aí nesse jogo, que foi bem movimentado por parte do Flamengo, que dominou e sufocou o Vasco em toda a partida. No Campeonato Carioca, também no domingo, o Fluminense venceu por 2-0 a equipe do Nova Iguaçu, 2 gols de letras Cs, né, do Fluminense. Cano e Canóbio fizeram os gols do Flusão. Boa vitória do Flu no Maracanã, também para embolar essa questão de classificação. Agora vai, né, depender, obviamente, Vasco e Botafogo, mas, né, joga ali o bolo, ali, todo mundo ali praticamente do quinto, do quarto, do terceiro para baixo, até o sétimo, o oitavo, tem chance de classificar para a próxima fase. Jogo de ida também na semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ficou no empate 1-1 com o América. O Gabriel até fez o primeiro gol do jogo de pênalti no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Barros empatou pro América no chute de fora da área, que a bola desviou, acabou enganando o goleiro Cássio. O empate é um pouco ruim do Cruzeiro, mas eu acho, cara, que o Abuloso tem totais condições de vencer o América jogando Independência. Só que, né, o futebol apresentado não condiz com isso, apesar de continuar achando que o Cruzeiro é favorito para passar, até com certa tranquilidade no Independência. No Barradão, o Vitória fecha sua participação no Campeonato Baiano, vencendo o Jequié por 2-0. William Oliveira e Janderson fizeram os gols do Leão da Barra, que jogou muito bem, cara. Baita jogo do Leão, mais um bom jogo em casa, consegue dominar o adversário, fazer seus gols. Também vem numa crescente muito interessante nesse Campeonato Baiano, né? Vamos ver se vai manter, como eu sempre falo, pro restante da temporada. Mas nesse início, obviamente, os times do Nordeste e os times do Sul estão empolgando um pouco mais. Óbvio que Fortaleza, Sport estão tropeçando um pouco mais também do que deveriam, mas são times que, pô, como é de temporada, dá para entender, mas também dá para valorizar esses jogos interessantes. E aqui agora a gente chegou no jogo que eu vou mais me estender, que é o choque rei do final de semana, que eu acho que deixou todo mundo chocado. Foi um jogo muito ruim de assistir, o primeiro tempo praticamente não existiu, não tivemos um primeiro tempo decente, com um jogo truncado, um jogo com muitos defeitos, com muita dificuldade por parte do Palmeiras de criar, de envolver o São Paulo, e do São Paulo de sair do jogo, de sair para o jogo, né? O time ficou recuado em boa parte do jogo, da partida, se interessando muito mais pelo empate do que eu acho que deveria, né? Se tratando de um clássico, você projeta que os dois clubes vão para cima para tentar vencer, porque eu acho que envolve muito mais do que apenas os 3 pontos, e no caso do São Paulo envolveria já manter a primeira colocação geral. Já vou falar do jogo que o Palmeiras ficou um pouquinho mais de olho.
No caso do Palmeiras, ainda fica atrás da Ponte Preta, né? A Ponte Preta vai para 19, o Palmeiras fica com 17, mas o São Bernardo está ali também no bolo. Mas, obviamente, o Palmeiras não precisaria estar olhando para os outros se tivesse feito a sua parte. O Palmeiras venceu um jogo apenas em casa nesse Campeonato Paulista, que foi o jogo de estreia, né, contra a Portuguesa, se eu não me engano. Depois o Palmeiras não conseguiu vencer mais no Allianz Parque ou na Arena Barueri, e eu acho que isso é um peso muito importante para essa pré-temporada. E, cara, sendo bem sincero com o torcedor palmeirense aqui que assiste o vídeo, não fique tão preocupado assim pro Mundial de Clubes, tá? Porque eu acho que a preocupação do Palmeiras como um todo tem que ser pra temporada. O time não tem futebol que agrada pra temporada. Obviamente o Mundial de Clubes é a grande vitrine desse ano, mas o time não se preparou para tal. O Palmeiras sabe, a direção do Palmeiras sabia desde 2021, 22 que o time estaria nesse Super Mundial e desde então não contratou, não formou um elenco base para esse Mundial. Perdeu muitas peças, né? Nesse jogo, por exemplo, contra o São Paulo, das 11 peças que estavam à disposição no banco, 9 eram jovens da categoria de base, né? Isso é muito significativo, mostra que o elenco do Palmeiras é curtíssimo, resumido apenas aos titulares. Obviamente você tem uma, duas peças ali no departamento médico, né? Paulinho e Felipe Anderson. Hoje você tem mais, né? Por conta da lesão do Maurício e do Gustavo Gomes. E é isso, cara. O Palmeiras se tornou isso. Um time muito curto, um time bem limitado tecnicamente falando, sem muita criatividade, com o Estevão muito sobrecarregado, prejudicando inclusive o desempenho do moleque dentro de campo. E eu acho que realmente o Estevão não é esse jovem que a gente esperava que fosse como o Endrick era, por exemplo, no Palmeiras, né? Um jogador decisivo, de poder de decisão, tipo, de ter a tranquilidade que a bola do jogo, se caísse no pé dele, ele resolveria. O Estevão não é esse jogador, é um jogador mais de beirada, de construção, para auxiliar um grande craque no time. E esse grande craque deveria ser o camisa 9 do Palmeiras, mas o Palmeiras não tem esse camisa 9 no momento. Passando para o lado do São Paulo, é uma oportunidade perdida para retomar não apenas, como eu falei, a liderança geral do seu grupo, mas também a confiança. O São Paulo precisa dessa confiança, precisa retomar essa confiança para os próximos jogos, para o mata-mata, para a Libertadores, para a temporada que vai continuar. O Zubeldia está bambeando nesse cargo já, desde o começo do ano, com atuações ruins dos seus jogadores, com decisões ruins por parte do técnico. Está bambeando. Já faz tempo que ele já não é mais unanimidade com a torcida do São Paulo. E nem esse empate salva isso. Eu acho que as escolhas de não colocar Lucas ou Oscar por conta do gramado sintético são desculpas muito esfarrapadas. Os jogadores não estão com o físico preparado. Isso eu falo propriamente do São Paulo, mas também estendo ao Corinthians, estendo ao Palmeiras também, que são times com físico muito debilitado, aparentam ter um ritmo de jogo muito inferior do que do que eu estou vendo, por exemplo, no Sul e no Nordeste, também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, com alguns times. O estado de São Paulo está atrás, tá? Nenhum time paulista no momento está empolgando. Todara, mas o Corinthians quase fez a melhor campanha geral. Eu concordo com você. Só que a gente tem que olhar o prisma como um todo. O Corinthians está jogando bem? É o melhor Corinthians que a gente viu? Eu, particularmente, prefiro o Corinthians do ano passado do Brasileirão, do plano do Brasileirão, que estava numa intensidade muito maior do que nessa. Esse ano o Corinthians consegue definir um jogo rápido no primeiro tempo, no comecinho do segundo tempo, e depois acaba sofrendo muito com a questão física e com o ímpeto ofensivo dos times adversários. Então, o São Paulo passa por isso, o Palmeiras passa por isso, só que o elenco do São Paulo também não é um elenco recheado, é um elenco bem limitado, que vai encontrar algumas dificuldades ao longo da temporada. E essa pré-temporada, para mim, na Flórida ainda não desceu. Não achei uma decisão sábia desses times por conta desse Super Mundial e de como o nosso campeonato já vai ser socado ao longo desse ano. Derby, choque rei feito. Vamos ao primeiro gol do Neymar com a camisa do Santos, né? Foi um jogo do Neymar mesmo, né? O Neymar fez o gol de pênalti no comecinho do primeiro tempo, que na minha opinião foi um pênalti muito bem cavado. Eu não daria, não acho que uma arbitragem de um país europeu daria esse penal, mas ele jogou bem. Foi um bom jogo do Neymar, eu acho que vai aos poucos, vai entrando no ritmo, e como que eu falei no vídeo da última análise, né, contra o Corinthians. O Santos ia chegar contra o Água Santa, ia ganhar, o Neymar iria jogar bem, de qualquer jeito. E tá, cá tô eu, né, falando do Santos, falando do Neymar, porque o Neymar, obviamente, jogou bem, fez um gol, deu assistência pro gol do Guilherme no segundo tempo, e o Tassiano ainda fez o golzinho dele no primeiro tempo ainda.
Mas, cara, o Água Santa não é parâmetro pra gente definir, ainda o Santos tomou um susto no primeiro tempo, mas, né, retomou a vantagem no segundo tempo. Não é muito pra gente ficar dando parâmetro, né? O Santos, nos principais testes dessa temporada, foi mal, né? Acho que só a boa vitória contra o São Paulo, numa boa, excelente atuação do Guilherme. Mas contra Palmeiras e Corinthians acabou derrapando. Contra o Mirassol encontrou dificuldades também, mas acabou vencendo. Contra o Botafogo, que é um time de Série B, encontrou dificuldades. Contra o São Bernardo, perdeu. Então, assim, é um time que, nos principais times, contra os principais times do Campeonato Paulista, não foi bem. Né? E lembrando sempre, cara, a pontuação do Campeonato Paulista, para mim, ela é muito erradinha. Por exemplo, se a gente pegar, vai ser uma injustiça talvez o Palmeiras classificar e a Ponte Preta ficar de fora com 19 pontos, ou 22, ou até mesmo São Bernardo, ou Novo Horizontino. É ruim, cara. Isso eu acho que é ruim porque você deixa um time de fora para colocar um time, né, mais ou menos, ou um time que não está passando por uma boa fase na próxima fase. Mas enfim, o Santos consegue essa boa vitória, entra no bolo de vez para brigar pela classificação num momento importante, né? Porque o seu grupo, o sarrafo, deu uma aumentadinha no final dessa rodada do Campeonato Paulista. Deixa eu ver se foi o último jogo. Foi. Hoje, né, na segunda-feira, o Novo Horizontino conseguiu uma boa vitória em cima do Mirassol, mas quem celebra essa vitória é o Palmeiras, visto que o São Paulo vai jogar contra, né, a Ponte Preta nesse meio de semana, vai precisar vencer a Ponte, porque o Novo Horizontino encostou no São Paulo. Então, se o São Paulo, por acaso, não ganha da Ponte Preta nesse meio de semana, empate, ou seja, derrotado, chega no final de semana, o São Paulo vai ter que vencer o São Bernardo ou, né, vai jogar na segunda colocação do seu grupo e aí jogaria longe do Morumbi e, consequentemente, também jogaria a semifinal longe de seu estádio e, consequentemente, também a final longe de seu estádio por conta dessa classificação em segundo lugar. Então, eu acho que o São Paulo vai ter que ir para cima da Ponte já garantir essa classificação e aí sim, no final de semana consegue poupar contra o São Bernardo fora de casa. Mas o Novo Horizontino foi o dono da partida nessa primeira etapa, né? Conseguiu fazer os gols só no segundo tempo, aliás, de virada. Mas o Mirassol teve a única chance no primeiro tempo ali com o Yuri Castilho, conseguiu aproveitar, conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo, obviamente, deu o Novo Horizontino com Vagninho e Pablo Diego fazendo os gols aí do Leão do Vale. Bom jogo do Novo Horizontino, conseguiu dominar, como eu falei, e fazer uma boa virada jogando dentro da sua casa. Os campeonatos vão se embolando. Nesse meio de semana a gente tem Copa Libertadores, como eu falei, tem Recopa, tem Copa do Brasil. Então se liga aqui que na sexta-feira eu trago análise de todos esses vídeos aqui para você, de todos esses jogos aqui para você, além, obviamente, do campeonato estadual. Fechou? Forte abraço e com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.